Na obra O Processo, a gente vê a história de uma pessoa que ela é detida, né, e acusada, consequentemente, de algo que ela não sabe do que é. E a gente vê nesse livro que o Franz, que foi acusado e detido por algo que ele não sabe, a gente vê que ele fica numa incessante luta tentando buscar, conhecer o porquê que aquilo tudo está acontecendo. E a gente pode perceber que o Franz tem todo o direito nessa obra. É resguardado a ele o direito. Ele tem direito de defesa, direito de constituir advogado, de despachar com o juiz, de elaborar a defesa dele, né? Mas a gente vê que ele também não tem acesso ao processo. Franz não teve acesso ao processo que estaria condenando ele. Ele não sabe quem estava acusando, de que estava acusando, quanto tempo de pena que, se acusado for, ele teria que cumprir. Então a gente vê muito isso nesse livro. A gente vê que ele tem todo o direito resguardado a ele, mas ele não tem acesso ao processo em si, o processo acusatório de qual está sendo condenado. E fazendo um paralelo com o livro O Nome da Rosa, a gente pode ver que é uma obra que se passa na Baixa Idade Média, num mosteiro na Itália, naquela época, onde vem acontecendo diversas mortes de alguns monges, e um franciscano, né, chamado Ilha de Baskerville, ele vai até lá para investigar essas mortes e acaba descobrindo uma biblioteca secreta onde a maioria dos monges não tem acesso, e dentro dessa biblioteca ficam alguns livros de filosofia que trata principalmente sobre Aristóteles, relatando sobre o riso, algo que naquele mosteiro era condenado. Todos os monges deveriam ser sérios e nunca demonstrar ser risonhos. E vem acontecendo diversas mortes. Só que chegando ao paralelo entre a obra de O Nome da Rosa com o Processo, a gente vê que teve duas figuras ali que foram condenadas por essas mortes por atos de bruxaria, que era um corcunda e uma menina, que foi pego pela Santa Inquisição, né, que foi instaurada devido às mortes que foi acontecendo. Essa Santa Inquisição foi instaurada pela igreja. Aí a Santa Inquisição condena esses dois, né, por atos de bruxaria, que era o que estava ocasionando a morte daqueles monges. E a gente vê então que essas duas pessoas que foram condenadas pela Santa Inquisição, a gente vê que elas têm todo acesso ao processo. Elas sabem quem está acusando, elas sabem por que estão sendo condenadas, mas elas não têm direito de se defender, elas não têm direito de apresentar defesa nenhuma, porque ali a gente via muita figura imperativa do inquisidor. Naquela época tinha muita figura imperativa dele. E fazendo paralelo com essa obra, tanto o Nome da Rosa quanto o Processo, a gente vê que o processo a pessoa tem todo o direito, mas não tem acesso ao processo. Já o Nome da Rosa, a pessoa tem todo acesso ao processo, mas não tem o direito. É um procedimento, né, que tem diferença de procedimento e processo. Podemos recorrer também, ao ler o livro do processo, As Misérias do Processo Penal, a gente fica buscando ali, cadê os princípios do processo penal? Né, que é a presunção de inocência, que é o do juiz natural, aonde está a proporcionalidade, né, que a gente vê que a Igreja Católica naquela época, ela impunha ao cidadão, não tinha aquele equilíbrio, né, não dava o direito de presunção de inocência, aquilo que determinava era dito como a verdade, né, e hoje a gente pode ver o processo penal tem vários princípios que têm que ser considerados para tomar as provas como verdade, né, até se esgotar todas as provas, ele é ainda considerado inocente, até trânsito julgado, né? Então a gente sente um pouco desses princípios, falta dos princípios diante desse livro, diante do filme, e o livro ele retoma isso, né? Então a gente pode fazer um pouco da analogia, aonde que está o juiz natural, onde que está a imparcialidade do juiz, né? No filme a gente não consegue perceber isso, até porque o Estado ele impunha, né, o cidadão de não ter acesso à informação, tanto que pagava com a vida, né, as pessoas que teriam interesse, a curiosidade de expandir o conhecimento, porque pessoa com conhecimento, com estudo, ela vai muito além, ela não fica só ali limitado, que a gente vê que os cidadãos eram limitados ao conhecimento, eles pagavam com a vida, né? E o livro ele retoma isso, essa separação do juiz, da toga, do advogado, do Ministério Público, né? Então a gente fica em busca desse conhecimento, a gente pega os princípios que deveriam ser aplicados ali naquele filme, que a gente não consegue perceber. Não podem ser alteradas, não podem ser burladas,
né? Então a gente chega a um certo ponto de uma analogia, de uma reflexão crítica, né? Do livro, do filme, dos